Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo e nele nós vamos falar sobre devocional. Já curte, já se inscreva aqui nesse canal e bora! Bom, o primeiro ponto que a gente quer falar pra você é o que é devocional, como fazer, tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo. Mas o devocional, eu quero que, primeiro antes de começar, devocional não é 10 minutos lendo a Bíblia. Não, devocional não é você ouvir um louvor, não. Devocional é viver uma vida devocional, uma vida de entrega a Deus. Eu não sei qual é o seu nível de fé que você tá aqui me assistindo do outro lado da telinha, mas eu preciso te contar que na criação, lá na sua origem, o homem tinha contato direto com Deus. Todos os dias Deus descia lá no Jardim do Éden, Deus descia e conversava com a sua criação. Só que o pecado afastou o homem da presença de Deus. E quando o pecado afastou o homem da presença de Deus. Só que Jesus veio para nos salvar, para perdoar todos os nossos pecados e hoje nós temos livre acesso para buscar toda aquela presença, toda aquela abundância que vivíamos em Jesus. Então, o primeiro ponto o devocional é você conhecer a Deus. Deus quer se revelar para você, Deus quer que você tenha experiências com Ele, experiências íntimas para que você entenda o caráter dEle, a fidelidade dEle, para que você reconheça quem você é nele, que você é filha, que você é filho dEle. Só que para isso precisa viver um estilo de vida devocional. Um estilo de vida em entregar a sua vida e buscar e conhecer cada vez mais Deus. Quando você for olhar para a vida de Jesus Cristo, a vida dele era uma vida de devoção, de entrega, de doação. O trabalho é sua doação, cuidar da sua família é sua doação. Os seus atos é uma doação que você faz a Deus. Então assim, como eles estão? Como está o seu cuidado contigo mesmo? Como está o seu cuidado com as pessoas ao seu redor? Como está o seu cuidado com o seu trabalho? Então viver uma vida devocional é literalmente entender a verdade sobre tudo que você vive, é entender que você pode literalmente acessar muitos frutos do Espírito, acessar muita felicidade, acessar literalmente a graça que é viver em cima da verdade, baseado no que Deus diz que você é, baseado nas promessas que Ele tem para sua vida. Muitas pessoas que talvez entraram aqui nesse vídeo não têm ideia de que Deus tem muitas promessas para sua vida. E o que você precisa para acessá-las? Ana, mas o que são promessas? Promessas são presentes de Deus para você. Promessas não dizem a respeito de quem você é, do seu pecado. Promessa diz a respeito do momento onde você larga uma vida de pecado, vive literalmente uma vida de verdade, uma vida onde você consegue buscar por paciência, por mansidão, onde você consegue viver uma fidelidade, viver com amor, viver com bondade, com benignidade. Então, quando você começa a acessar isso, você começa literalmente a obedecer o chamado que Deus tem para sua vida. Você começa a transformar as suas atitudes também fazem com que seja um caminho para você acessar todas as promessas. As promessas que Deus tem para você são promessas de bem, não de mal. Na Bíblia existem mais de 800 promessas que Jesus tem para nossa vida. E exclusivamente o que a gente precisa para acessá-las é literalmente aprender a verdade, viver sobre a verdade, viver sobre obediência e entrega. Então o devocional é sobre se aproximar de Jesus e viver a vida que inconscientemente você sempre quis viver. Então, nesse primeiro ponto de devocional, a gente vai dividir em dois ramos, que é a oração e a Bíblia. E nesse primeiro ponto a gente vai falar sobre oração. A oração é literalmente, Ana, eu não sei como orar. Oração é uma conversa com Deus. Oração é literalmente você se prostrar e dizer, Senhor, pela sua bondade o Senhor me resgatou, pela sua bondade o Senhor me fez ver esse vídeo, pela sua bondade o Senhor plantou no meu coração o desejo de segui-lo, pela sua bondade o Senhor plantou no meu coração a vontade de literalmente andar baseado no bem, andar baseado em frutos do Espírito, não baseado em prazeres da carne ou baseado no que sua mente diz que você é. Então oração é uma entrega. Comece a sua oração conversando com Deus, pedindo a Ele, Senhor, me revele como Pai a mim, fale sobre as suas dores, agradeça a Deus pelo que você tem. O agradecer está intimamente ligado ao reconhecer tudo que você vive, e o inimigo que ele mais faz em nós é fazer com que a gente esqueça e apaga todas as graças que a gente está vivendo, reconheça tudo como não é suficiente, só a minha família que passa por problemas, só eu que tenho dificuldades, só eu que não avanço. Então o inimigo planta essas sementinhas na sua mente, baseado em uma perfeição que não existe, para que você fique se comparando
e isso faça com que você perca o poder de agradecer, porque agradecer é reconhecer que você tem tudo o que você precisa nesse exato momento. E inclusive a chave para transformar tudo o que você tem em algo ainda melhor. Então, no momento da sua conversa com Deus, nunca se esqueça e comece por isso, comece agradecendo. Comece agradecendo pelo ainda que você não tem, mas que você terá. Comece agradecendo porque Deus falou que a gente teria uma família frutífera. Deus falou que a gente teria uma casa entregue a Ele. Deus fala que você vai ter uma vida alegre. Deus fala que você vai ter uma vida próspera. Então, comece a agradecer por isso. Porque você agradecendo, você consegue ter a consciência de que isso é seu. E automaticamente a sua mente busca por conquistar aquilo. A arma que o inimigo literalmente usa pra nós é para que a gente vire vítima das coisas. É muito mais fácil a gente conseguir reclamar das coisas do que a gente buscar uma solução. Mas onde está a força para eu buscar a solução? Agradecendo pelo que ainda talvez os seus olhos não viram. Então, o primeiro passo da oração, agradeça a Deus. Tenha uma conversa com Ele. Ore para que Ele tire os seus pecados, para que Ele te mostre a verdade, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele te mostre a verdade das coisas, para que Ele se revele como Pai, para que Ele traga pessoas ao seu redor que literalmente fazem com que você se aproxime mais dEle. Ore para que você conheça a verdade, se prostre, peça perdão. O que a gente mais precisa e o ato mais lindo que a gente tem nos entregando a Jesus é literalmente peça perdão e agradeça. Derrame o seu coração no momento de oração. É uma conversa com Deus. Imagina você e o seu pai. Talvez você não tenha uma relação muito boa com seu pai, por isso que você não está conseguindo ver Deus como seu pai. Por isso que você não está conseguindo, você acha que qualquer coisa que você vai pedir, o seu pai não vai dizer que não. Você acha que qualquer coisa que você vai pedir, o seu pai vai te julgar. Outro ponto super importante é, quando você ora, quando você adora, quando você louva, sabe? Às vezes você coloca um louvor, uma música que te conecta de alguma forma com Deus, realmente isso é adoração. Se você nunca fechou a porta do seu quarto, eu te convido, talvez hoje seja um momento para você acabar esse vídeo, fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e ficar ali. Só converse, sabe? Deus não quer perfeição, Deus quer a sua vulnerabilidade, Deus quer que você se derrame na presença dele, Deus quer um coração quebrantado. Você não precisa entender, mas se você tem um coração quebrantado, é ele que vai transformar, é ele que vai moldar. Outro ponto super importante é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, como que eu vou me conectar com Deus se eu não entendo quem Ele é? Se eu não conheço o caráter dele, se eu não conheço através das histórias o que Ele fez para sua geração, o que Ele fez para os seus antepassados. Então você não consegue se conectar, você não consegue entender o caráter de Deus, você não consegue reconhecer a fidelidade dele se você não busca pela palavra. Então às vezes você vai em ambientes, você frequenta lugares, mas você nunca pegou por si própria a Bíblia, você nunca leu a palavra de Deus, sabe? E não é sobre sentir, não é sobre sentir, porque lembra que eu falei, na sua origem você tinha uma conversa diária com Deus, só que o pecado ele te afasta e constantemente você quer ficar longe, 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 por mais que doa e você sinta desconforto. Mas quando você busca Ele, quando você lê a palavra, Ele vai te moldando e Ele vai mostrando pra você a fidelidade, Ele vai mostrando pra você o caráter dele. Então eu te convido hoje, comece a ler a Bíblia. Às vezes você pode começar pelo Novo Testamento, que você vai entender quem Jesus é, o que Ele fez, os grandes feitos dele, para que você tenha suas experiências através da palavra de Deus. E Ana, mas assim, eu nunca entendi a Bíblia, eu acho a Bíblia muito difícil, às vezes quando eu leio as palavras são muito difíceis. Existem N versões da Bíblia para que você possa ver. N. A Bíblia que eu tenho é uma Bíblia muito simples de ser lida. E junto com isso, o que é a Bíblia? São histórias, é um livro. E você vai ver nessas histórias a sua vida. E a mesma maneira que essas histórias vão mostrar a sua vida, elas vão revelar o que você está passando e o que você vai viver. E aí o que basta entender? Basta você crer que aquela história é sua. Deus só te pede uma coisa: entenda que aquela minha palavra é verdadeira e creia. Deus só te pede crer. Então talvez a única coisa que você está precisando é creia mais, tenha mais fé. Ana, como eu consigo isso? Peça a Deus em oração. Fé é um dom. Jesus me deu o dom da fé
para que eu possa ver na sua palavra a minha vida e a sua verdade, para que eu possa crer que aquele fim é o meu fim, para que eu possa crer que aquela verdade é a minha verdade. Quanto maior a intimidade que você tem com Deus, mais vai ser seu nível de fé e mais você vai viver o sobrenatural, que é estar na presença dele. Então a gente espera que esse vídeo tenha feito sentido para você. Comente aqui se fez sentido, comente aqui o que mais te impactou, já encaminha para amigas esse vídeo, se inscreva no canal e curta muito. Beijo, beijo. Tchau!